Bem, vamos lá. Eu fechei o vídeo anterior com a seguinte pergunta. Quem pode exigir o cumprimento do encargo nas doações onerosas, caso o donatário não o execute naquele prazo estabelecido pelo contrato de doação? Bem, o doador, em qualquer hipótese, sendo o encargo instituído em seu próprio benefício, em benefício de terceira pessoa por ele indicada, ou no interesse da coletividade, sempre será possível ao doador exigir o cumprimento do encargo caso o donatário venha a se tornar moroso no atendimento dessa obrigação. Assim como o doador pode exigir o cumprimento do encargo em qualquer circunstância, mesmo ele tendo sido instituído em favor de um terceiro ou no interesse geral, também o doador pode a qualquer momento exonerar o donatário do cumprimento do encargo, mesmo que esse encargo tenha sido fixado em benefício de um terceiro ou no interesse geral. Então, o doador, tendo sido o responsável pela liberalidade que deu origem ao encargo, pode, tão logo fique caracterizado o inadimplemento por parte do donatário, ajuizar demanda judicial exigindo o seu cumprimento, mesmo que o encargo tenha sido instituído em favor de terceiro ou no interesse geral. Em qualquer caso também, admite-se que o doador revogue o encargo, exonere o donatário de cumprir o encargo, mesmo não sendo o encargo instituído em seu próprio benefício, mesmo o encargo tendo sido instituído em benefício de terceiro ou no interesse geral. Ok? Importante. Quando o encargo for instituído em favor do terceiro, evidentemente que esse terceiro também poderá exigi-lo caso o donatário venha a não observá-lo. Aplica-se aqui as regras da estipulação em favor de terceiros, porque a doação com encargo instituído em favor de um terceiro nada mais é do que uma espécie de estipulação em favor de terceiro. A diferença aqui é que a qualquer momento o doador pode pura e simplesmente exonerar o donatário de cumprir o encargo em favor do terceiro. E aí, se porventura o terceiro já tiver ingressado com uma ação judicial exigindo o cumprimento do encargo do donatário, se o donatário apresenta em juízo uma carta, um documento subscrito pelo doador o exonerando da prestação, a ação perde seu objeto. Ok? E no caso do encargo instituído no interesse geral da coletividade, como nós vimos, o doador é sempre legitimado a exigir o seu cumprimento caso o donatário não venha a atendê-lo no prazo fixado. Também permite-se ao Ministério Público exigir o cumprimento do encargo quando ele houver sido instituído em favor
do interesse geral. Porém, o Ministério Público só ganha legitimidade para exigir o cumprimento do encargo instituído em benefício da coletividade, no interesse geral, se o doador tiver falecido e em vida não tiver exigido o cumprimento. Então, há uma condicionante aqui imposta pelo legislador, no parágrafo único do artigo 553. O Ministério Público só poderá ingressar com ação judicial exigindo o cumprimento do encargo instituído em favor da coletividade se o doador já houver falecido e, durante a vida, não tiver exigido o cumprimento. Vou ler o artigo 553. O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a benefício do doador de terceiro interesse geral. E agora, o que nos interessa? Parágrafo único. Se desta última espécie, ou seja, de interesse geral, for o encargo, o Ministério Público poderá exigir sua execução depois da morte do doador, se este não tiver feito. Ok? Sim. Para o caso de descumprimento do encargo, existe também uma outra consequência, esta privativa do doador. Se o doador não quiser ingressar com uma ação judicial com o objetivo de exigir o cumprimento da prestação assumida pelo donatário, outra alternativa, outra possibilidade é a da chamada revogação da doação. O descumprimento do encargo gera também a possibilidade exclusiva do doador pura e simplesmente revogar a liberalidade. Vejam, é facultativo. Cabe ao doador verificar qual é a melhor postura a ser adotada. O doador, diante do implemento do donatário, pode exigir judicialmente o cumprimento do encargo, pode eventualmente exonerar o encargo inicialmente instituído em favor dele, de terceiro ou da coletividade, e ainda, se quiser, revogar a doação. E revogando a doação, o bem que já havia sido transferido para o patrimônio do donatário retorna ao patrimônio do doador. Então, a inexecução do encargo também é uma causa de revogação da doação. Revogação que só pode ser requerida, evidentemente, por aquele que fez a liberalidade e instituiu o encargo. Espero que tenha ficado muito claro tudo aquilo que eu comentei a respeito da doação onerosa, porque acaba sendo a modalidade de doação que gera mais controvérsia e mais discussão. Não que não existam discussões relacionadas às outras modalidades de doação, mas essa em especial é aquela que gera mais discussões e mais controvérsias na doutrina também. Um último ponto para a gente finalizar esse tema. Aliás, 2 pontos. Primeiro, a doação com encargo não se confunde com compra e venda ou troca.
Isso porque não há necessidade de equivalência entre as prestações. O encargo fixado pelo doador não precisa ter uma correspondência de valores com o quantum da liberalidade. Então, vamos imaginar, eu faço uma liberalidade entregando um bem. Vamos pegar o exemplo do terreno lá da Unisantos. O valor de mercado do terreno é 5 milhões de reais. O que se vai gastar na construção do tal hospital? Simples. É algo em torno de 2 milhões, 3 milhões de reais. Não existe correspondência de valores. Não há necessidade de equivalência. E outra coisa, como nós vimos, a doação, mesmo tendo encargo fixado para o donatário, em prejuízo do donatário, ela produz a transferência de propriedade imediata. Tão logo seja feito o registro. A transferência da propriedade, seja pela tradição, quando a doação envolver bem imóvel, seja pelo registro, quando envolver bem imóvel, não fica condicionada ao cumprimento do encargo, como na compra e venda, a transferência do bem fica condicionada ao pagamento do preço. Né? Aqui não vale aquela regra da exceptio non ad implet contractus. Né? A transferência da propriedade se dá de imediato. O encargo, se descumprido, eventualmente poderá gerar a revogação da doação, né, que nada mais é do que a resolução do contrato de doação pelo inadimplemento, a propositura de uma ação de cobrança, de execução forçada do encargo, ou, eventualmente, pode levar o doador a um surto de bondade, exonerar pura e simplesmente o donatário do cumprimento da prestação. Então, não se confundem doação com encargo, troca e compra e venda. Certo? E por último, vou até ler um trecho aqui do Carlos Alberto Gonçalves. Preceitua o artigo 137 do Código Civil que se considera não inscrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico. Assim, por exemplo, se a doação de um imóvel é feita para que o donatário nele mantenha uma casa de prostituição, atividade ilícita, sendo esse o motivo determinante ou a finalidade específica da liberalidade, será invalidado todo o negócio jurídico. Ok? Outro ponto, agora realmente finalizando. Lembrem, o artigo 441, parágrafo único do Código Civil, manda aplicar as doações onerosas a teoria dos vícios redibitórios. O que, na grande maioria dos doutrinadores, faz com que se amplie a garantia com a abrangência da evicção. Então, muitos doutrinadores aplicam analogicamente o 441, parágrafo único, que se refere aos vícios redibitórios, também à evicção e também estende essa garantia para o donatário, em favor do donatário com encargo. Tá bom? Encerramos por aqui e vamos já no próximo vídeo abordar outra modalidade.